Em tempos bem antigos, nós temos um homem que é um nômade. A história desse homem ela é contada de diversas maneiras, dependendo da tradição, mas ela tem em comum alguns aspectos. Segundo as pessoas que pesquisam história e texto bíblico, diz que ela é a junção de vários patriarcas em um personagem. Outros vão dizer que é uma pessoa que a história é contada de geração em geração, mesmo antes da maioria das pessoas saber ler e escrever. Esse homem morava numa região chamada Ur, na Mesopotâmia, e ali era um lugar de muitos deuses, e ele adorava no seu coração um único Deus. Dali esse único Deus o chama para sair daquela região, da sua pátria, da sua família, no sentido mais amplo, e se deslocar para uma terra que ele, Deus, haveria de mostrar. E ele foi se deslocando e teve uma série de peripécias, uma série de aventuras. O nome deste homem era Abrão. Abrão, quando chega em um determinado país, que na época se chamava Canaã, ali Deus fala que aquela terra vai ser dele, dos seus descendentes, e que ele vai ter mais descendentes que as estrelas que estão no céu. Imagine um beduíno no deserto, olhando para o céu. O céu do passado é bem diferente do céu de hoje por vários motivos, mas para nós não tinha a iluminação artificial que tem hoje. Então as noites eram muito mais brilhantes, porque as luzes que nós temos de uma cidade não ofuscavam as luzes das estrelas. Então as pessoas olhavam aquela míriade de estrelas e ficavam pensando, quem as colocou lá? E esse Deus que se apresentava como Javé ou Iavé, que a tradição vai colocar como Jeová, ele falava, está vendo esse tanto de estrela? Você vai ter mais descendentes do que as estrelas do céu. E o homem acreditava, mas ao mesmo tempo pensava, mas como? Porque ele já era um ancião. E a esposa era estéril, a esposa não podia ter filhos. Lembrando que na antiguidade, eles entendiam que a esterilidade só pertencia à mulher, não ao homem. Porque eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje. Então eles faziam uma analogia com a plantação. Você planta semente, ela cresce em bom solo, e no solo que não é fértil, a semente morre sufocada. O esperma é a semente, o homem planta na mulher, se o útero não é um bom solo, ali não cresce nada. Essa era a visão desses povos. E até relativamente bem recente, quando nós pensamos em termos históricos, de séculos. Posteriormente, a mulher preocupada com a descendência, o nome dela era Sarai, ela dá a sua escrava para que Abrão tivesse um filho com a escrava de nome Agar, e o filho fosse dela, Sarai, porque a escrava era dela. Abrão procura Agar e nasce uma criança chamada Ismael, que depois os povos de tradição árabe, eles vão dizer que o Ismael é o fundador daquele clã. Posteriormente, Sara fica grávida, o que é considerado um milagre, pela idade, pela condição de esterilidade, e o nome do filho de Sara é Isaque. A partir daquele momento, quando Sarai, começa a se chamar Sara, e Abrão, por ser pai de uma nação, pai de muitos filhos, o nome é mudado para Abraão. Existia essa questão de mudar o nome quando alguma coisa muito marcante acontecesse na vida de uma pessoa daquela cultura. Contudo, Sara fica enciumada da sua escrava e do filho Ismael, porque vai ter que dividir os bens numa futura partilha. Ela faz a cabeça de Abraão para que ele expulse a escrava e a criança. E Abraão
segue o que a mulher pede, e ele fica com Isaac. Eles passeando pelo monte Moriá, aliás, Deus diz para Abraão que ele quer que Abraão sacrifique o seu único filho. Abraão obedece. Naquela época, os deuses requeriam sacrifícios para que a sua ira fosse aplacada. Essa ideia que nós temos que Deus é amor não tinha naquela época. Deus é amor, mas Deus é brabo, muito brabo. Amor, mas muito brabo. Então a preocupação deles era não provocar Deus. Tinha que sacrificar o único filho, porque o outro tinha sido expulso, estava em lugar incerto e não sabido. Então ele pega o filho, pega um animal de carga e vai para um lugar distante. Nesse lugar distante ele passa por um monte chamado Monte Moriá. E ali ele diz para o filho Isaac, que era um jovem, que ele teria que ser sacrificado porque Deus havia pedido. Isaac fica consternado, claro, fica triste, mas entende, na leitura religiosa, que o pai tinha que obedecer a Deus. Quando Abraão iria sacrificar Isaac, na narrativa bíblica um anjo pega o pulso de Abraão e diz que aquilo foi um teste. Ali aparece um cordeiro e o cordeiro é sacrificado no lugar do jovem. Esse monte onde Isaac quase foi sacrificado é o Monte Moriá. O Monte Moriá é onde foi erigida uma cidade chamada Salém. Salém era a capital de um povo chamado Jebuseus. Os Jebuseus, num processo de conquista do rei Davi, foram dominados e Davi escolheu justamente Salém para ser a sua capital. E ali o nome foi mudado para Jerusalém, a cidade da paz. Jerusalém, cidade da paz. Davi não tem permissão de construir uma casa para Deus, porque Davi tinha pecado na narrativa bíblica. Ele tinha tido um filho adulterino com a mulher de um general chamado Urias. Por isso Deus não deixou que ele fizesse uma casa, não tinha santidade. Mas o seu filho, o seu sucessor, Salomão, fez esse templo, porque Deus habitava em tenda. A partir dali não, Deus vai ter um templo. E esse templo de Jerusalém, segundo a tradição judaica, ele é construído aonde tinha o altar do sacrifício de Isaac. Aquela terra ali são muitos montes. Jerusalém fica mais de 700 metros acima do nível do mar. Então é um lugar muito alto e a paisagem é muito deserta. A cor de areia predomina ali em tudo. Isaías, um outro profeta, tem uma visão do templo de Jerusalém. Ele vê a glória de Deus. Glória de Deus é Deus se manifestando com toda a sua força, com toda a sua potência. E Deus, quando se manifesta na sua glória, vem a mais alta corte de anjos, que são os serafins. E os serafins falam: Santo, 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 porque a glória de Deus está ali. É o que os judeus, os antigos hebreus, chamavam de Shekinah. É a presença de Deus, que acompanhou esse pessoal no deserto, em forma de uma nuvem, e que Isaías viu se instalando no templo, onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que tinha a tampa com 2 anjos, 2 querubins, e dentro dela as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos, e parte do maná, o pão que caiu do céu para alimentar aquelas pessoas no deserto. Essa arca ficava no lugar mais sagrado do templo, e ali ficava a Shekinah, a manifestação, a glória divina. Então, o templo de Jerusalém era literalmente a casa de Deus. Posteriormente, esse templo ele é
parcialmente destruído na invasão dos babilônios, com o rei Nabucodonosor II, e no exílio, um profeta do exílio chamado Ezequiel. Ele tem uma visão na Babilônia, que é longe pra caramba de Israel. Ele tem a visão de que Deus entrava no templo, vindo do Monte das Oliveiras, e novamente a Shekinah habitava a casa do Senhor, que estava totalmente desolada. Quando eles voltam do exílio, depois de quase 70 anos, sendo escravos na Babilônia, a aristocracia judaica foi escrava na Babilônia, eles vão querer reconstruir o templo. O templo já não tem mais a mesma beleza, já não tem mais o mesmo impacto, mas continua sendo a casa de Deus. Já não tem mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido levada e sumiu, desapareceu. Só o Indiana Jones é que encontrou a Arca da Aliança. Até hoje, ninguém conseguiu encontrar. Passam-se muitos séculos, as pessoas aguardam que naquela terra, todos os povos, todas as nações, subam o monte Sião, que é um outro monte daquela região, onde fica Jerusalém, para que as pessoas se encontrem novamente em Sião para adorar o único Deus, o Deus Yahvé. É uma espécie de retorno ao paraíso, retorno a um mundo maravilhoso, uma época dourada que foi perdida. Então, quem conduziria essas pessoas para o monte? O Messias. Messias não é a figura que nós acreditamos que seja para os hebreus. Messias era uma pessoa que tinha uma procuração divina para fazer uma tarefa divina. Então, durante a história bíblica, nós temos vários Messias. Mas um Messias uniria todas as pessoas de todas as nações para levá-las ao Monte Sião. Do Monte Sião ao Monte Moriá. E ali, todos aqueles povos se sentarem, se abraçarem, banquetearem junto para adorar um único Deus. E Isaías coloca isso nas Escrituras da seguinte forma: o leão senta com o cordeiro. Povos que são inimigos, históricos, viscerais, como cachorros e gatos, sentam juntos, porque um único Deus, que agora é o Deus da paz, os trouxe de volta. Essa era a esperança que esse Messias realizaria. Adiantemos alguns séculos. Na região da Galileia, que é ao norte de Jerusalém, fica a 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, tem uma aldeia muito pequena, chamada Nazaré. De Nazaré surge um profeta que se estabelece numa cidade às margens do mar da Galileia, que é um grande lago, chamado Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de José, Yeshua bar Yosef. Esse jovem, ele fala que Deus agora está com as pessoas. Deus agora está reinando. Deus já não é mais uma figura que vai retornar algum dia. Deus reina na humanidade. Ele é um discurso que ele utiliza em todos os evangelhos. O evangelho de João tem uma outra proposta, mas os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, têm a proposta de um Deus que reina. Não é César que reina, não é Herodes Antipas que reina, não são os sacerdotes do templo que reinam. Quem reina é aquele Deus da glória, é aquele Deus da Shekinah. E aonde está esse Deus? Com as pessoas, onde elas se reúnem, Deus habita entre elas. Porque esse Pai é um Pai de misericórdia,
Ele não é o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus todo-poderoso. Ele é o Abba, ele é o papai, o paizinho, que é o significado da palavra Abba. Esse jovem profeta de Nazaré, ele diz que é o momento agora das pessoas serem abraçadas por esse pai. Ele usa a parábola do filho pródigo. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem referência, as pessoas estão se jogando aos porcos, como o filho mais novo dessa parábola. Mas esse pai é amoroso, esse pai não obriga, esse pai não se impõe na violência, ao contrário da visão que se tinha do Antigo Testamento. Não é Deus que muda, é a visão que as pessoas têm de Deus que vai se mudando através dos tempos. A glória de Deus está entre aquelas pessoas. E Jesus, ele faz ações que demonstram que Deus está presente. Deus reina. Por isso do discurso do reino de Deus. Quando nós lemos os milagres que Jesus realiza, que Jesus cura um cego, limpa um leproso, faz um paraplégico andar, aquilo ali são ações proféticas. Porque quando Deus está com as pessoas não têm doença. As pessoas têm os olhos abertos. As pessoas têm a pele saudável. As pessoas não têm demônios que as tornem psicóticas. As pessoas são livres. Livres das possessões demoníacas, na visão daquela época. Livres da opressão. As pessoas têm alimento. Então ele multiplica pães e peixes. Porque quando Deus reina, as pessoas não passam fome. Todos são irmãos. Então, prostitutas, cobradores de impostos, fiéis, sentam junto e comem o mesmo pão. Põem a mão na mesma tigela. É o reino de Deus. Mas esse reino tem que ser anunciado. Esse reino Jesus atrai seguidores. E esses seguidores multiplicam. Porque foi para as pessoas perdidas que Jesus veio. Ele é o enviado, o Messias de Deus, o enviado de Deus para aqueles que são doentes. Não são os que leem a Torá que precisam de Jesus. Não são os justos, aqueles que seguem os mandamentos que precisam de Jesus. Não são aqueles que têm uma conduta ética. São exatamente os doentes da alma. São os doentes que precisam de médico. Então, são os doentes que são a prioridade da ação de Jesus. Todo esse movimento que as pessoas nessa época não tinham a mínima ideia que seria o cristianismo. Não se fala em cristianismo nessa época. Se fala de um movimento profético ligado a essa pessoa carismática, atraente, chamado Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré, ele vai à Páscoa, que é uma festa judaica. Os antecedentes da Páscoa são bem anteriores, mesmo à escravidão do povo judeu no Egito. São dos povos nômades, pastoris, mas essa tradição é levada de geração em geração. E nessa tradição da Páscoa, existe uma história muito bonita, de que aquelas pessoas foram escravizadas, que aquela escravidão durou 400 anos, e que elas foram libertas, não por generais, não por exércitos, não porque os seus senhores, que eram os faraós, deram alforria, mas porque Yahvé as libertou. Uma série de pragas, que quem já assistiu o filme, várias versões do mesmo filme, sobre Moisés, os 10 mandamentos, sobre o Êxodo, conhecem bem. Eles foram libertos por Deus. E o ápice dessa libertação é a travessia do Mar Vermelho.
onde eles chegam em segurança à outra margem e todos aqueles exércitos que os perseguiam são afogados quando as águas voltam ao seu curso normal. É uma tradição que se repete de ano em ano desde essa libertação. Quando Jesus vai a Jerusalém, Jerusalém é a cidade da glória de Deus, é a cidade da Shekinah, é a cidade dos profetas. Então ele vai passar a Pessah, a Páscoa, a passagem, que é o significado da palavra Páscoa, em Jerusalém com os seus seguidores. Era gente de vários lugares da bacia do Mediterrâneo, que Jerusalém tinha mais ou menos 400 mil habitantes. Nessa época, algumas pessoas vão dizer que Jerusalém passa para 1 milhão de habitantes. Todas as estalagens ficavam repletas. Diversas cidades satélites a Jerusalém, como Betânia, ficavam cheias de peregrinos. E aqueles mais pobres que não tinham dinheiro ficavam acampados nos montes ao redor de Jerusalém. Jesus ficava no Monte das Oliveiras com seus seguidores. E do Monte das Oliveiras era possível ver o Templo de Jerusalém, que seria algo do tamanho de um shopping grande nos padrões atuais. Aqui em Brasília, se a gente quiser ter uma ideia das proporções de tamanho, seria o Parque Shopping aqui em Brasília. Um lugar de culto. O lugar que tinha sido que as obras haviam sido terminadas no governo de Herodes o Grande, Herodes Magno, que por não ser judeu, ele era judeu convertido, mas ele era natural de uma outra região chamada Idumeia. Os seus súditos não gostavam dele. Então ele construiu o templo, reconstruiu o templo para apaziguar aquelas pessoas. Ele era um rei muito duro, muito cruel. As proporções desse templo, as proporções eram maiores que as proporções do templo de Salomão. Ali havia sacrifícios dia e noite. Existia um verdadeiro exército de sacerdotes, de levitas que trabalhavam naquele templo. O templo tinha vários regiões, pelo tamanho a gente pode falar, né, vários aposentos. O primeiro era o Pátio dos Gentios. Era um local onde os não-judeus poderiam ir. Depois vinha o Pátio das Mulheres, onde as mulheres judias poderiam ir até ali. Os gentios já não poderiam ir. Depois vinha o local dos homens judeus. Nem as mulheres, nem os gentios poderiam atravessar. Depois vinha a parte dos sacerdotes, onde ficava o altar do templo. Só os sacerdotes. Cada local desse tinha uma placa em 3 idiomas, em hebraico, grego e romano, que dizia: se você não está autorizado a passar daqui, a pena é o apedrejamento até a morte. E numa época que 90% das pessoas eram analfabetas, provavelmente tinha muito problema. Lá dentro tinha uma área que era onde antigamente ficava a Arca da Aliança. Era o Santo dos Santos. Era coberto por uma cortina muito grande e era uma sala completamente vazia. A única presença naquela sala, naquele salão, na crença daquelas pessoas, era a presença de Deus. O sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, só podia entrar ali uma única vez por ano. E ele entrava amarrado numa corda, porque as pessoas acreditavam que se ele tivesse pecado, Deus poderia fulminá-lo quando ele entrasse naquela sala. Se ele demorasse muito, puxaria um cadáver dele com a corda.
vários peregrinos indo a Jerusalém para passar a Páscoa. E vamos agora entender a ação simbólica. Jesus sai de Betânia, uma espécie, se for aqui em Brasília, é como se fosse o Núcleo Bandeirantes. Uma cidade menor, uma cidade dormitório. E imaginem que ele vem até o centro de Brasília, que é onde ficaria o templo. Ele atravessando, ele passa ali por uma figueira. E naquela figueira, ele não vê nenhum fruto. E o evangelista ainda coloca, porque não era época de figos. E vocês vão ver nessa narrativa o único milagre de maldição atribuído a Jesus. Jesus, ele fala para a figueira que ela está amaldiçoada e segue. Os seus seguidores, os discípulos, prestam atenção naquela cena e continuam. Quando chega no Templo de Jerusalém, ele percebe que existe toda uma movimentação de escambo ali, de troca. Como funcionava? Se você queria fazer as pazes com Deus, você tinha que oferecer um sacrifício de um animal. Na antiguidade, não existia essa visão espiritualizada que nós temos hoje, da oração, da prece. Isso foi uma conquista trazida pelo cristianismo para o Ocidente. Toda a vez que uma pessoa queria entrar em contato com a divindade, era um sacrifício sangrento, cruento, onde o animal tinha rasgado a sua jugular, o sangue era derramado no altar, a gordura era queimada e o vapor da gordura, isso está na Bíblia, agradava as narinas de Deus, as narinas de Yahvé. Parte da carne ia para os sacerdotes, parte da carne ia para as pessoas que pagaram pelo sacrifício. Na Páscoa, então, eram vários cordeiros, que era o animal da celebração da Páscoa, o cordeiro pascal. Então as pessoas comiam o cordeiro assado que elas tinham imolado no templo de Jerusalém. Mas, por exemplo, se eu fosse um pequeno pecuarista, eu poderia levar o meu cordeiro lá? Poderia. Mas eles colocavam defeitos no cordeiro, os sacerdotes, e aquele cordeiro não era aceito. Bom, mas eu tenho que fazer as pazes com Deus. Como é que eu faço? Você compra o nosso cordeiro. Tudo bem. O cordeiro que eu trouxe custa, vamos imaginar, R$500. Eu vou pagar R$500 no cordeiro de vocês, ok? Não, mas o cordeiro aqui custa R$2.000. R$2.000? R$2.000. Bom, então eu pago os R$2.000, está aqui o meu dinheiro. Não, mas a gente não aceita o seu dinheiro. Porque o dinheiro que você tem, ele não é considerado adequado. A gente vai ter que te levar um cambista para você trocar esse dinheiro pela dracma, que nós aceitamos. Tudo bem. Vamos imaginar que fosse hoje. Eu sei que R$5 vale uma dracma. Então tá bom. Né? Vou fazer a troca para pagar o meu cordeirinho. Beleza. Quando eu chegava no cambista, a troca era uma dracma, R$50. Quando Jesus percebe esse movimento, e tem mais um detalhe, não é assim, vou entrando no templo para oferecer o meu cordeirinho para Javé. Não. Ele tem que passar por uma piscina ritual para ficar puro, tomar um banho ritual, um batismo, para que ele possa entrar no templo. Porque se ele entrar impuro, a vida dele corre risco se descobrirem. Tudo bem. Tem uma piscina ritual? Tem. Tá ótimo. Posso entrar? Tranquilamente. R$500. E vem cá, quem pertence a essa piscina? Ao sacerdote do templo. Ser sacerdote
Era um grande negócio. E o sacerdócio pertencia à ordem dos levitas. Essa ordem dos levitas remete ao irmão de Moisés, Arão. Só as pessoas daquela família poderiam ser sacerdotes. Então, se uma pessoa fosse muito pia, muito honesta, muito proba, se Deus a escolhesse para ser Messias, ela não poderia ser sacerdote, porque ela não era da linhagem de Arão. Então, imaginem como a aristocracia estava vinculada à religião e como essas pessoas tinham dinheiro. Os arqueólogos, fazendo um estudo de Jerusalém, eles perceberam que existiam passarelas aéreas entre as casas e o templo. Os sacerdotes, eles tinham passarelas particulares para chegarem ao templo. Eles não passavam por onde o povo passava, aqueles pórticos. Eles passavam por passarelas privadas, para não terem contato com as pessoas. E aí, quando Jesus observa tudo isso no Templo de Jerusalém, e não pense que Jesus só foi aquela vez ao templo, que foi a única Páscoa que Jesus foi. Não. Como um bom judeu no sentido religioso, e ele era um bom judeu, ele seguia direitinho as regras da Torá e dos profetas, e ele ainda era mais exigente que esses profetas. Por isso que em Mateus a gente encontra, eu não vim derrogar a lei, mas levá-la à perfeição. Moisés dizia, se você cometer adultério com uma mulher, você é passivo de morte. Jesus ia além. Se você olhar com desejo para a mulher do teu próximo, você já cometeu adultério. Ele era mais exigente em muitos aspectos que o próprio Moisés, na ética, em relação à aplicação da Torá. Quando vocês virem assim nos evangelhos, a lei e os profetas, não é lei de código, Código penal, código civil, constituição, não. A lei é a Torá. São os ensinos que os judeus acreditavam que Deus havia dado diretamente para Moisés. É como se Deus sentasse, olhasse para Moisés face a face e dissesse, a minha lei é essa. Até hoje as pessoas acreditam nisso. A crença religiosa da Torá vem daí. Para vocês terem uma ideia, os judeus diziam, onde duas ou mais pessoas, e pessoas entendam-se, homens, porque só homens podiam estudar a Torá. No judaísmo mais ortodoxo até hoje, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, a Shekinah, a glória divina estará entre eles. Mais tarde, o que Jesus vai dizer? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Provavelmente essa frase não é de Jesus, mas é como as pessoas percebiam Jesus na vida delas. Já não é o templo, já não é a glória divina, é Jesus, que é a própria representação física humana de Deus na vida das pessoas. Jesus, quando vê todo esse movimento, e existe uma visão profética de que você, quando não obedece a Deus, você se prostitui, você é infiel, porque numa região de vários povos politeístas, era muito fácil a pessoa largar o seu Deus para adorar o outro, de acordo com as circunstâncias. E os profetas chamavam isso de infidelidade, de adultério, de prostituição. Por isso que Jesus disse, raça adúltera, não é porque todo mundo traía a mulher e o marido. Raça adúltera é porque as pessoas não tinham confiança, fidelidade à crença delas em Deus. Quando ele vê todo aquele movimento de cambistas, de exploração da fé, ali ele faz uma atitude simbólica. Ele dramatiza o que vai acontecer com o templo. Os estudiosos chamam da purificação do templo. Ele sai derrubando todas as mesas de cambistas.
ele sai quebrando as gaiolas. O Evangelho de João, que é o mais tardio, ele dramatiza essa cena que Jesus faz um chicote com as cordas da sua túnica. Gente, linguagem do Oriente é muito dramática, tá? Vocês não levem muito a sério. Aquilo ali não aconteceu do jeito que está. É para dizer a carga emocional. E Jesus pega e faz aquela atitude simbólica de purificação do templo. Aqui é a casa do meu Pai. E vocês transformaram em um covil de ladrões. E eram ladrões. Ladrões que exploravam o sentimento das pessoas de ligação com a divindade, para que essas pessoas se enriquecessem. A melhor coisa para o sacerdote judeu daquela época era que o Império Romano continuasse onde estava, oprimindo a sua própria população. Porque o Império Romano, ele administrava as suas províncias da seguinte forma: quem é a aristocracia dessa província? É esse pessoal. Então vem cá, vocês agora vão ter a minha procuração para vocês cobrarem os impostos do povo, do seu povo. Parte desse imposto pode ficar para vocês. Gastem do melhor jeito que vocês acharem. Mas a parte que eu quero é essa. Se vocês fizerem isso, vocês vão continuar pela vida fora. Agora, se vocês pisarem na bola, se revoltarem, eu arraso com a cidade de vocês. Eu mato os seus anciãos, eu mato você, eu mato a sua esposa, os seus filhos e o teu rebanho. Eu não deixo nada vingar, nada florescer na tua terra. Faz o que eu estou te mandando, que você vai ter a tua propina. Seja desobediente, e eu salgo a terra onde você planta. Então, para os sacerdotes, o pânico deles é que o Império Romano saísse. 200 anos antes, parte do sacerdócio dali já achou que o templo estivesse corrompido. Eles saíram para morar perto das margens do Mar Morto. É um grupo que nós chamamos de essênios, porque eles acreditavam que o templo estava tão corrompido que não tinha mais a glória de Deus lá, que Deus iria castigar no final, no grande julgamento, no fim dos tempos, no juízo final, todas aquelas pessoas. Então eles ficavam no deserto, esperando esse grande dia. Jesus, depois dessa atitude profética, e existem espiões em Jerusalém na época da Páscoa, porque lembrando, a Páscoa é a libertação dos judeus. Os judeus agora não são escravos dos egípcios, os judeus são escravos dos romanos. O procurador ou o prefeito da Judéia, na época, era Pôncio Pilatos. Ele ficava na Cesareia Marítima, bem distante, de frente para o mar Mediterrâneo. Na época da Páscoa, ele vinha com toda a sua legião e se instalava em Jerusalém, num lugar chamado Torre Antônia, do lado do templo, onde as tropas romanas observavam tudo o que acontecia no templo. Ao menor sinal de perturbação, os romanos invadiam e acabavam com qualquer discussão na base da espada. Quando aqueles sacerdotes veem a atitude de Jesus, eles entram em pânico, porque os romanos, Jesus com aquele ato, poderia começar um incêndio de proporções incontroláveis, porque toda a população poderia aderir àquele ato profético e sair derrubando tudo, ou os romanos poderiam chegar lá e entender que havia uma rebelião e passar todas aquelas pessoas a fio de espada. A partir dali, aqueles aristocratas que eram da classe dos saduceus começam a fazer toda a armação que vai redundar na morte de Jesus. E Jesus retorna no final do dia para Betânia. Ninguém toca a mão de Jesus. Por que ninguém pega ele? E ali, gente, era muito fácil assumir com uma pessoa. Era com muita facilidade. Pegava-se uma pessoa, amarrava, desaparecia, e você não sabia onde é que estava o cadáver.
tinha um lixão em Jerusalém chamado Geena, onde todo o lixo de Jerusalém, inclusive cadáveres de pessoas que ninguém sabia, os indigentes, eram ali queimados. Pessoas que eram executadas publicamente, os seus corpos, eles alimentavam o fogo da Geena. Era muito fácil você pegar, matar uma pessoa e se livrar do cadáver dela nesse lixão chamado Geena. Era tanto lixo que a cidade produzia que a Geena queimava dia e noite. Por isso que também vocês vão encontrar nos evangelhos que o fogo da Geena nunca se extingue. Jesus compara o sofrimento da vida pós-morte com o fogo desse lixão. Mas, segundo os evangelhos, não colocaram a mão nele, não o mataram, porque tinham medo do povo que o seguia. Jesus volta para Betânia e ele passa pela pela figueira que ele havia amaldiçoado. E aí Pedro percebe que a figueira estava seca até as raízes. E aí Pedro diz assim: mestre, olha, a figueira que o senhor amaldiçoou está seca até as raízes. E aí tem aquela coisa da fé, que aquele que tiver uma fé pode dizer para uma montanha, se transportar de um lugar para o outro. Mas o que essa passagem significa? Ela é literária. Não se preocupem, Jesus não será processado pelo Ibama, porque ele secou uma figueira. É uma passagem literária, é o que eles chamam de moldura. A história começa, é interrompida, existe um fato e a história termina. Essa moldura da figueira é a simbologia do templo de Jerusalém. A atitude que Jesus teve com aqueles vendilhões é uma ação dramática profética. Que quem conhece o Antigo Testamento sabe que os profetas faziam atitudes simbólicas para dizer que Deus não estava gostando de uma coisa. E às vezes as atitudes simbólicas, só Jesus na causa. Oséias foi obrigado por Deus a se casar com uma prostituta, porque o povo se prostituía. Logo Oséias tinha que saber o que Deus passava. Mandou ele se casar com uma prostituta. Jeremias, por sua vez, foi obrigado por Deus a não se casar, porque a terra era amaldiçoada, as pessoas eram amaldiçoadas. Para o Deus do Antigo Testamento, aquelas pessoas não mereciam ser pranteadas, não mereciam nascer. Então Jeremias não colocaria filhos no mundo. Ezequiel, ele teve que dormir mais 300 dias amarrado, virado para um único lado, dormindo sobre o braço esquerdo, para representar os dias que a cidade de Jerusalém ficaria sob um cerco estrangeiro. Então, quando aquelas ações que são feitas da purificação do templo, é exatamente uma ação dramática. Jesus não estava bravo, Jesus não estava nervoso, Jesus não estava estressado, aquilo ali foi de caso pensado. Ele queria mostrar para as pessoas que aquele templo não representava mais aquele reino onde pecadores e santos, publicanos e sacerdotes, pessoas casadas e pessoas adúlteras, sentavam juntas para partilhar a alegria de adorarem o mesmo Deus. É uma ação simbólica. E aí, por causa dessa ação simbólica, acaba resultando na sua crucificação. Mas isso a gente deixa para falar em outro momento. Qual é o aprendizado que nós tiramos disso? Vamos agora sair de Jerusalém do século I para o Brasil do século XXI. Que religião e dinheiro não se misturam. Se eu, por exemplo, viesse aqui e recebesse para dar essa palestra, vocês não seriam um público espírita. Vocês seriam clientes. Então, o meu cachê dependeria de quantas pessoas fossem ocupar esse salão.
E eu não falaria, não teria a liberdade para falar aquilo que eu estudo no Espiritismo, porque poderia desagradar. Aí a casa perderia clientes. Por isso que quando tem dinheiro e fé, as pessoas não têm liberdade profética. Elas não podem falar inspiradas. Elas não podem falar sobre carisma, dons, porque elas têm que falar o que as pessoas querem ouvir. E falando o que as pessoas querem ouvir, nós mantemos todo mundo hipnotizados nas mesmas sensações físicas, materialistas da carne. Quando nós não tratamos as pessoas como clientes, mas tratamos as pessoas como fiéis àquele que tem fé, você fala não o que as pessoas querem ouvir, mas você fala o que as pessoas precisam ouvir. E é isso que os profetas faziam. Os profetas falavam o que as pessoas precisavam ouvir. Se ficar uma única pessoa, amém. Se ficarem 300 pessoas, amém, e melhor ainda. Porque quando quem fala uma visão religiosa, essa pessoa tem que ser fiel àquela visão espiritual. Porque se envolver dinheiro, acabou a sua liberdade. Você não pode mais transformar aqui num reduto de almas, mas vira uma empresa. E é por isso que cada vez mais as pessoas estão cansando das religiões. A religião é uma coisa boa. Não é legal você se unir a muita gente para torcer pelo mesmo time de futebol? Você assistir uma partida do time que você gosta, da seleção que você gosta, sozinho, não tem emoção. Legal é reunir a turma que torce pelo mesmo time. Aí a emoção está instalada. Se você gosta, por exemplo, de filme, o que é melhor? Assistir em casa, no sofá sozinho? Ok, eu sei que dependendo do filme é lucro. Mas você está no cinema e todo mundo vibrar junto. Você comer na sua cozinha, na sua sala de jantar sozinho, ou você ir para um restaurante, para uma praça de alimentação e ver gente. Por que a religião tem que ser sozinha? Por que as pessoas têm que adorar a Deus isoladas? Se as coisas boas a gente gosta de fazer juntos. Mas aí tem uma diferença. Essa coisa boa que é entrar em contato com a divindade, ela é feita de acordo com as regras da divindade e não de acordo com as minhas regras. Quem senta numa cadeira de um centro religioso não pode se sentar para se sentir acomodado. Você tem que se sentir incomodado. Por isso que as pessoas falam do profeta. O profeta não é quem vê o futuro. O profeta é quem diz, ó, Deus está dizendo que você está fazendo besteira. E eu vou pegar e acabar com as gaiolas e com as mesas, porque vocês estão fazendo besteira. Eu vou deitar de lado 300 dias para mostrar para vocês que vocês vão passar por um cerco de 300 dias. Isso é atitude profética. Isso existia naquela época. Existe hoje. Coisas diferentes. Isso aqui não vive de fluido. Isso aqui não vive de oração. Tudo aqui requer dinheiro. Por isso que as pessoas se associam, por isso que se faz bazar, quermesse, se tem livro na livraria, se tem lugar para vender roupa. Por quê? Para levantar dinheiro para sustentar uma casa que tem um gasto. Até aí, ok. O que está errado? É quando você cobra para intermediar a ação de Deus na vida das pessoas. Bom, eu vendo um livro, uma Bíblia. Aquela Bíblia tem um custo. Manter o estabelecimento tem um custo. E eu também tenho que viver. Tem uma coisa chamada lucro. Então, eu vou vender aquela Bíblia. Isso aí não é comércio. O que é comércio? É eu vou botar a mão numa pessoa e abençoar, porque eu sou representante de uma religião e eu cobro por isso.
Isso é prostituir a crença em Deus. Isso é ser vendilhão da fé. Tomemos muito cuidado. O Espiritismo é para preparar as pessoas para a vida do Espírito. Não é para acarinhar a nossa vida na matéria. As pessoas estão dizendo muito assim, mas Jesus comia com os pecadores. Verdade. Mas olha como ele tratava. São os doentes que precisam de médico. Então os pecadores não são sãos, são doentes. E o que ele pedia dos pecadores? Que mudassem a forma de agir, como a parábola do filho pródigo. Mude a sua visão, metanoia, mudança de mente. Porque se você quer seguir a Deus, você não pode agir como se você fosse filho do mundo. Haja como filho de Deus. Quando nós intermediamos a graça divina, a graça é dom e é de graça, e cobramos por isso, seja em que esfera for, nós prostituímos aquilo que tem de mais bonito na religião. Se corrompe quem faz isso. Então, quem vende o seu dom, e no caso dos espíritas, a mediunidade, se corrompe. E é corruptor quem paga. Não tem desculpa para quem paga para receber um dom, como não tem desculpa para quem cobra para oferecer um dom, porque o dom de Deus é gratuito. Então, meus amigos, os vendilhões do templo, eles não foram expulsos só do templo de Jerusalém. Eles são expulsos de todo lugar onde impera uma ética para que haja uma relação com o sagrado, uma relação com o divino. Poucas pessoas enxergam espíritos. Poucas pessoas são capazes de doar a sua voz para que os espíritos falem por elas. Poucas pessoas são capazes de escrever o que os espíritos pensam. É uma graça. A pessoa não estudou para isso, ela não fez exercício para isso. Ela não desenvolveu essa habilidade fazendo curso. É um dom que Deus deu para essas pessoas, para que fosse mais fácil o consolo chegar àqueles que sofrem, àqueles que choram, àqueles que estão deprimidos. Pobre daqueles que cobrarem. Por isso que nós vemos situações que são tão tristes. Cidades que a economia vive em torno de uma pessoa carismática. E se essa pessoa carismática falha, toda a cidade tem a sua economia comprometida. Dai de graça o que de graça recebestes. Não nos esqueçamos disso. O dia que tivermos que pagar para entrarmos em contato com os espíritos, pagar para receber um passe, a Shekinah de Deus, a glória divina, se afastou de nós. Deus habita em lugar inacessível, a não ser para aquele que tem fé. Porque para aquele que tem fé, ele não precisa pagar por nada, porque a fé arromba as portas do palácio de Deus. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana.